Sabe, quando a gente pensa na destruição de uma cultura inteira ou no colapso de uma civilização, a imagem que vem logo à cabeça é quase sempre super cinematográfica, né? Com certeza, aquela coisa de filme mesmo. Exato. A gente visualiza logo, tipo, um incêndio imenso, bibliotecas inteiras ardendo em chamas, ou uma censura violenta acontecendo em tempo real, ali no meio de uma praça pública, com multidões assistindo à queima de livros. É, nós fomos muito condicionados a esperar que os grandes vilões da história sejam sempre visíveis e, de preferência, bem barulhentos. Pois é, e, bom, esse é o tema do nosso mergulho profundo de hoje. Porque essa expectativa de um vilão óbvio nos cega completamente para a forma como a erosão cultural realmente acontece na prática. E é uma tendência natural humana querer que a ameaça seja palpável, sabe? Fica infinitamente mais fácil saber contra o que lutar quando o perigo está ali, marchando pela rua principal. O problema é quando o inimigo é invisível. E essa ideia aterrorizante de que o colapso não precisa ser barulhento era exatamente o que tirava o sono de dois caras no pós-Segunda Guerra Mundial, o filósofo Mortimer Adler e o educador Robert Maynard Hutchins. Grandes nomes. E o momento histórico deles é crucial para entender isso. Sim, lendo o prefácio e o material de base que eles produziram lá para a monumental coleção chamada Grandes Livros do Mundo Ocidental, fica muito claro que o verdadeiro colapso de uma cultura pode ser, tipo, completamente silencioso. Silencioso até demais. A destruição da sanidade coletiva de um povo muitas vezes se parece apenas com poeira se acumulando lentamente numa estante de livros que, sabe, ninguém mais tem o interesse ou a paciência de abrir. Nossa, essa imagem da poeira é muito forte. E muito real. Então, a missão da nossa análise hoje é investigar como a leitura ativa desses textos densos e clássicos não é só um luxo nostálgico para intelectuais ociosos, mas sim uma questão literal de sobrevivência democrática e blindagem mental. Certo, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Porque a gente passou a vida inteira temendo sensores externos, né? O que torna essa constatação de que a nossa própria passividade é a maior ameaça algo muito desconfortável. A negligência parece inofensiva num primeiro momento. É que a negligência apodrece a estrutura de dentro para fora. Como a gente comentou sobre o contexto histórico, o mundo tinha acabado de testemunhar a ascensão de regimes totalitários na Europa. E todos impulsionados por propaganda de massa. Propaganda em uma escala que nunca tinha sido vista. Exato. E o Adler e o Hutchins perceberam que não é necessário um regime autoritário banindo livros de forma violenta para que o pensamento crítico morra. Não precisa de fogueira. O que precisa então? Exige-se apenas que a população perca o fôlego para o esforço intelectual contínuo. Quando o hábito de acompanhar raciocínios longos desaparece, o espaço do debate rigoroso é rapidamente ocupado por quem simplifica mais a mensagem. Ou por quem grita mais alto, né? Com certeza. É uma erosão invisível que pavimenta o caminho para o controle sem que um único tiro precise ser disparado. Caramba! E para entender como uma simples coleção de livros pode atuar como uma linha de defesa contra esse apodrecimento, a gente precisa olhar para o método absurdamente rigoroso que eles usaram para compilar essas obras. Que é fascinante por si só. Muito. O que nos leva ao chamado princípio da reintegridade. O projeto englobava mais de 70 autores essenciais do Ocidente, e a regra inegociável da equipe editorial era publicar apenas as obras completas. Sem fragmentos, zero resumos. Isso. E havia uma pressão comercial óbvia para fragmentar tudo, né? Para lançar edições com, tipo, os melhores momentos de Platão ou os pensamentos mais curtos do Maquiavel, algo que com certeza venderia muito mais fácil. Aquele formato de pílulas de sabedoria que a gente vê o tempo todo hoje em dia. Exatamente. Mas a exigência absoluta deles era permitir que o autor falasse com a sua voz plena. Lendo sobre essa defesa da voz plena, uma analogia muito clara de como a gente consome informação hoje me veio à cabeça. Manda ver? Consumir apenas citações famosas ou resumos fragmentados é tipo como ir ao cinema no fim de semana, sentar naquela poltrona confortável e ser forçado a assistir a 2 horas ininterruptas apenas de trailers de filmes. Nossa, que pesadelo. Pois é, a gente vê a explosão do carro, vê a lágrima caindo no rosto da protagonista, escuta uma frase de efeito maravilhosa com uma música épica tocando no fundo. Mas não faz a menor ideia de como os personagens chegaram ali. Exato! Falta o arco da história, o desenvolvimento daquelas motivações todas, o contexto real da coisa.
A experiência proporciona um pico de emoção gigantesco, mas é oca por dentro. A pessoa sai da sala escura sem ter visto filme nenhum de verdade. Essa cultura dos trailers ilustra perfeitamente o mecanismo do déficit cognitivo que a coleção tentava combater lá atrás. Como assim, exatamente? Bom, quando uma sociedade se acostuma a consumir apenas a conclusão pré-digerida, que é o que a citação de internet faz, a mente não realiza o trabalho muscular exigido para sustentar um argumento complexo. O cérebro fica preguiçoso. Muito. Ler a obra inteira com todas as suas premissas, os desenvolvimentos labirínticos e até aquelas partes mais arrastadas, ensina o cérebro como pensar. O autor precisa estabelecer uma base, antecipar as objeções de quem está lendo e construir a lógica passo a passo até chegar àquela conclusão genial. Que é a frase que vai parar na camiseta ou no post da rede social. Pois é. E ao acompanhar esse processo na íntegra, quem lê está, na verdade, simulando a mente de um gênio trabalhando em tempo real. Não se trata de decorar o que Galileu ou Tomás de Aquino concluíram. Não é memorização, então. De jeito nenhum. Trata-se de treinar a própria arquitetura mental para operar no mesmo nível de exigência e rigor lógico que eles usaram nas obras deles. Entendi. Mas peraí, porque agora eu preciso fazer um papel meio cético. Fique à vontade. Se essa leitura de obras completas treina a musculatura mental, como é que essas dezenas de livros, separados por oceanos de distância e às vezes séculos de história, se conectam na prática? Essa é a grande questão. Porque o material que a gente está analisando apresenta isso não como uma biblioteca de obras isoladas, mas como algo chamado de a grande conversa. A essência do Ocidente seria definida por esse diálogo interminável movido pelo Logos, que seria esse espírito de indagação. Exato. O logos é fundamental aí. Mas vem cá, como a gente pode chamar de conversa um grupo de pessoas mortas que nunca se encontraram? Olha, a conversa ocorre através da referência mútua e do embate intelectual contínuo ao longo do tempo. Um pensador lê o trabalho da geração anterior, identifica falhas lógicas e escreve a sua própria obra como uma resposta direta àquilo. Ah, entendi. É uma reação em cadeia. Sim, e o espírito do Logos significa que nada, absolutamente nada, permanece intocado pelo questionamento crítico. O eixo central dessa civilização do diálogo propõe que a verdade não é uma revelação estática, entregue assim de uma vez por todas. Não é um pacote fechado. Não mesmo. Ela é algo esculpido coletivamente pelo atrito constante entre mentes discordantes. Sabe a imagem que esse atrito evoca para mim? É a de um jantar monumental. A maior e mais intimidadora festa que se possa conceber. Eu gosto dessa ideia. Como seria essa festa? Imagina uma mesa imensa. Numa ponta está o Aristóteles dissecando a natureza da moralidade. Aí, de repente, a porta abre com tudo, o Immanuel Kant entra, senta lá na outra ponta e começa a rebater ferozmente as premissas do Aristóteles. Um caos intelectual maravilhoso. Muito. E no meio disso tudo, o Isaac Newton puxa uma cadeira para debater as leis invisíveis do universo, enquanto Shakespeare está ali, escorado na parede, só observando e capturando a ironia da condição humana diante de todo aquele caos racional. É um encontro de mentes absoluto, né? Uma sala onde nenhuma ideia entra sem precisar justificar rigorosamente a sua própria existência. Só que visualizar esse jantar me traz um questionamento bem angustiante. Qual? Como é que qualquer pessoa da nossa geração atual entra nessa festa sem se sentir completamente esmagado? É uma boa pergunta. A intimidação é real. O peso do intelecto presente nessa sala imaginária paralisaria quase qualquer um. O instinto natural não seria entrar apontando o dedo no debate. Seria tipo sentar silenciosamente no cantinho da mesa, balançando a cabeça em reverência e concordando com todos esses monumentos históricos, sem ousar abrir a boca, sabe? Eu entendo perfeitamente esse sentimento, mas esse instinto de paralisia é o que o próprio núcleo do Logos repele violentamente. A grande conversa não foi desenhada para ser um fã-clube. Não é um lugar para pedir autógrafos, então? De forma alguma. A função de quem senta à mesa para ler essas obras não é idolatrar figuras de mármore. O papel primário da nova geração que adentra esse jantar milenar é ouvir atentamente essa voz plena e, logo em seguida, procurar os pontos cegos. Procurar os erros deles. Sim, a reverência excessiva e silenciosa é descrita por eles como um perigo gigantesco, porque é exatamente esse mecanismo que transforma uma tradição que era viva num fóssil inútil de museu.
Então, ao entrar nesse jantar, a nossa obrigação é literalmente apontar onde a lógica de um Aristóteles ou de um Kant falha. Descartar o que não sobrevive ao teste do tempo e injetar nossa perspectiva do presente. Perfeito. A tradição só permanece viva e útil se a gente continuar brigando com ela todos os dias. Nossa, isso tira um peso enorme dos ombros. A tradição não é intocável. Uma tradição intelectual que não pode ser rigorosamente confrontada deixa de ser tradição e cristaliza-se em dogma. E o esforço de apontar as contradições não é um ato de desrespeito àqueles gênios. É, na verdade, a maior homenagem que se pode prestar a essas ideias. Vivos e relevantes? Faz todo sentido. Mas olha, aqui a coisa fica realmente interessante. Porque participar ativamente dessa briga milenar, sem se perder completamente no barulho de dezenas de gênios debatendo ao mesmo tempo, exige um mapa excepcionalmente preciso, né? Um mapa e uma bússola, no mínimo. O volume de informação é colossal. Exato. Se Aristóteles, Freud e Darwin estão todos falando sobre a natureza humana, a cacofonia pode desorientar quem chega agora. E é isso que nos leva à ferramenta física mais fascinante que o Adler precisou inventar para impedir o caos intelectual. O famoso sintópico. Isso, o Synthopicon, um projeto insano de estruturação liderado lá na Universidade de Chicago nos anos 50. Pelo que eu vi nas fontes, trata-se de um índice de ideias e não um mero índice de palavras soltas num glossário. A ambição do sintópico é um negócio difícil de superestimar. Para organizar isso sem o auxílio de qualquer computador moderno, o Adler contratou um verdadeiro exército de leitores. Eram centenas de estudantes e acadêmicos. Todos lendo loucamente. Passaram incontáveis horas lendo e fichando fisicamente todas as obras em pequenos cartões de papel. Eles destilaram todo o pensamento contido naqueles grandes livros em 102 grandes ideias universais. Isso funciona como um gigantesco motor de busca analógico, mas de uma forma muito superior, em profundidade, a qualquer coisa baseada só em texto que a gente usa hoje. Como você compararia com as buscas de hoje? Bom, se a gente usa uma ferramenta de busca digital comum e digita a palavra justiça, o sistema simplesmente varre os documentos procurando o casamento exato daquela sequência de letras. O algoritmo moderno não entende o conceito da justiça, ele apenas cruza dados de texto. Ele procura o padrão visual da palavra. Exatamente. Já o Synthopicon era um algoritmo feito de carne e osso, compreensão humana e papel. Se um autor medieval explorou profundamente o conceito de justiça universal, mas utilizou expressões como, sei lá, equidade natural, ou lei divina, ou até castigo eterno, A busca digital moderna passaria reto por ele. Ignoraria completamente por falta da palavra exata. mas o Synthopicon cataloga o tema central. Ele rastreia o conceito independentemente da roupagem vocabular que cada época histórica decidiu usar. Essa abordagem semântica representa uma quebra de paradigma gigantesca na própria mecânica de se ler literatura clássica. O Synthopicon simplesmente destrói aquela noção limitante de que a gente deve ler um livro isoladamente, de capa a capa, para depois fechá-lo e passar para o próximo da pilha. A leitura deixa de ser linear. Totalmente. Ela ganha uma arquitetura multidimensional. Com esse mapeamento conceitual em mãos, torna-se possível isolar o DNA de uma ideia. Dá um exemplo para a gente entender visualmente isso. Bom, é possível pegar o conceito de liberdade política, por exemplo. Com o Synthopicon, você pode observar o nascimento embrionário dessa ideia nos debates das cidades-estado gregas. Aí você acompanha a mutação desse conceito ao passar pelas lentes teológicas rigorosas da Idade Média. Até desaguar lá na frente. Exato, até observar o conceito explodir nas teorias do Rousseau durante o Iluminismo. O conhecimento cessa de ser uma prateleira estática e revela-se como uma rede dinâmica, pulsante. É uma transição fantástica, porque a capacidade de mapear o DNA de uma ideia, como você falou, nos ajuda a entender como essa leitura toda atua na prática. Todo esse esforço colossal de organização nos anos 50 não tinha o objetivo de criar uma erudição de salão. Longe disso. Não era para ninguém ficar se exibindo em jantares. O material deixa muito claro que dominar o rastreio profundo de ideias é, na verdade, o mecanismo primário de defesa da nossa sociedade. E é aqui que o documento revela a leitura ativa como o principal antídoto contra a propaganda. Um ponto vital. Especialmente hoje.
Porque, pensa bem, se a mente compreende estruturalmente o que a ideia de liberdade significou ao longo de 2 milênios, ela detecta no mesmo segundo quando um propagandista tenta vender uma versão barata e corrompida dessa mesma palavra. Fica óbvio o truque. Sim, a propaganda ataca a capacidade de deliberação interna, tentando transformar os cidadãos em alvos de manipulação operando tipo no piloto automático. Essa virada na análise é genial, porque move a discussão do campo da mera cultura direto para o campo da segurança cognitiva. O objetivo da propaganda nunca é promover um debate interno ou instigar a reflexão. O objetivo dela é sempre provocar uma reação imediata. Pavloviana. Mas aí entra a fricção principal desse debate. E eu preciso assumir de novo o papel de advogada do diabo aqui. Eu já estava esperando por isso. Vai em frente. O material do Hutchins e do Adler foca no combate à propaganda de meados do século XX, que era panfleto, rádio. É realista achar que ler um tratado do Platão de milênios atrás realmente serve como um escudo contra o nível de manipulação atual? Se diz as redes sociais e afins? Exato. Nós estamos falando de enfrentar algoritmos de recomendação altamente matemáticos, desenhados por equipes de neurocientistas nos laboratórios mais ricos do Vale do Silício, com o objetivo singular de hackear a atenção humana. Há um abismo enorme entre um panfleto político de papel e uma rede neural otimizada para nos viciar, não há? Com certeza há. Colocar a Grécia Antiga para lutar contra o Vale do Silício não soa como uma batalha que já está meio perdida desde o começo? Olha, a simetria tecnológica é indiscutível. Mas a mecânica central da persuasão no cérebro humano permanece inalterada desde a Grécia Antiga. O cérebro não atualizou o hardware. Exatamente. Seja um discurso político inflamado numa praça pública nos anos 30 ou o algoritmo de rolagem infinita de vídeos curtos hoje no seu celular. A tática depende de invadir a amígdala cerebral, explorando nossos gatilhos emocionais mais primitivos. Medo, raiva, indignação. Isso. A manipulação exige essa indignação rápida e, crucialmente, requer que a mente passe por cima da sua própria capacidade de avaliação crítica. O algoritmo precisa da velocidade vertiginosa para impedir a pausa reflexiva. É a ausência total de atrito cognitivo. Tudo desliza muito rápido. Justamente. E é na reconstrução desse atrito que a leitura longa e ativa atua como defesa. O esforço contínuo para manter a atenção ancorada num texto complexo impõe uma disciplina feroz ao córtex pré-frontal. Que é a área do cérebro responsável pelo planejamento e controle de impulsos, né? Exato. Textos densos recusam-se a entregar picos de dopamina rápida a cada 10 segundos. Eles exigem gratificação adiada. O benefício prático não reside primordialmente no fato de o Aristóteles fornecer um conselho direto sobre o tempo de uso de telas, porque ele obviamente não faz isso. Claro, seria impossível. O benefício tá onde, então? Reside no processo em si, no exercício neurológico. Uma mente habituada a destrinchar premissas longas constrói um limiar altíssimo contra a urgência. O indivíduo deixa de aceitar aquelas conexões lógicas tortuosas que vêm embaladas em emoção barata e passa a exigir evidências estruturadas antes de conceder a sua indignação para qualquer um. Então, o que tudo isso significa na fundação da nossa sociedade atual? Porque para enraizar essa musculatura de proteção numa escama maior, o material base milita ferozmente pelo resgate de algo que eles chamam de educação liberal. Um termo muito mal compreendido hoje em dia. Totalmente. E aqui é mandatório a gente separar o conceito histórico da contaminação do vocabulário contemporâneo, né? O texto não se refere à palavra liberal no sentido das disputas políticas modernas, entre direita e esquerda. Nem faz referência a doutrinas de mercado livre, economia ou Estado mínimo. Mas sim a excelência humana como um fim em si mesmo. O que bate de frente com o nosso modelo de hoje. Exato. A analogia perfeita para demonstrar a oposição desse material é olhar para o formato educacional atual, que opera quase esmagadoramente como uma linha de montagem industrial. Uma fábrica de funcionários. A educação hoje é medida sempre através da ótica econômica. Estuda-se para preencher um espaço no mercado de trabalho, para adquirir uma habilidade técnica que seja facilmente convertida num contra-cheque futuro e, claro, otimizar a produtividade. O ser humano acaba reduzido ao status de uma engrenagem polida na máquina. Uma visão extremamente utilitária da vida.
E além disso, as fontes soam um alarme muito claro sobre a compartimentalização radical do ensino. A ciência experimental moderna ensina brilhantemente o como construir as coisas. Ela explica maravilhosamente bem o funcionamento dos motores a jato, a manipulação genética avançada e o código complexo por trás da internet. A técnica nós dominamos como nunca. Mas essa mesma ciência completamente muda na hora de responder o porquê. A mecânica quântica e a engenharia de software não resolvem dilemas de ética, moralidade ou propósito humano. E essa separação brutal entre a técnica pura e a reflexão moral cria um cenário de altíssimo risco civilizatório. O que o projeto dos grandes livros tenta demonstrar é a urgência absoluta de colocar a filosofia profunda sentada à mesma mesa de decisões onde operam a engenharia genética e o desenvolvimento de armamentos. As duas coisas não podem andar separadas. Jamais. Criar gerações capazes de desenvolver tecnologias ou inteligências artificiais incrivelmente poderosas, mas que não possuem o repertório histórico e ético para prever as consequências dessas ferramentas na estrutura social, olha, isso é caminhar de forma cega e acelerada para o abismo. A gente constrói o foguete, mas não sabe para onde apontar. É bem por aí. A educação liberal clássica, através desse diálogo constante com o passado, não freia o avanço tecnológico, mas fornece a bússola ética necessária para garantir que a sociedade mantenha o controle e a direção responsável daquilo que inventa. Nossa, a jornada percorrida através destes documentos hoje é tipo um choque de realidade de Kant. Desempacotar as intenções reais por trás da coleção dos grandes livros e entender a arquitetura revolucionária do Synthopicon deixa muito evidente que essas obras clássicas não são monumentos estáticos feitos para juntar poeira. Nem acessórios de erudição vaidosa para alguém parecer mais inteligente numa roda de conversa. Muito menos. Textos densos e formidáveis que parecem à primeira vista apenas deveres de casa árduos e frustrantes são, na verdade, exercícios vitais. Eles operam como a nossa última linha de defesa cognitiva. Escudos mentais testados pelo tempo. Sim, são ferramentas criadas através do choque incessante de ideias ao longo de toda a história para resguardar o espaço sagrado de deliberação mental, especialmente num ecossistema moderno que, convenhamos, lucra trilionariamente com a nossa distração, com o ruído excessivo e com a indignação instantânea. É o suor da manutenção diária do pensamento independente. O antídoto mais eficaz contra a manipulação não é uma tecnologia superior a deles. É simplesmente o domínio pleno da própria capacidade de atenção sustentada. E olha, vale ressaltar para quem acompanha o nosso programa que ter a teoria impecável, perfeitamente catalogada em prateleiras ou arquivada bonitinha lá em nuvens digitais gigantescas é completamente inútil se a ação humana estiver ausente. O livro fechado não salva ninguém. Exato, não existe defesa terceirizada. A coragem de levantar esse escudo intelectual todos os dias exige uma disposição pessoal incontornável da nossa parte. Ninguém pode fazer o trabalho duro de refletir e questionar no lugar de outra pessoa. É uma musculação que não dá para delegar para o personal trainer. Você tem que levantar o peso. Perfeito. E é exatamente essa premissa do atrito intelectual intransferível que abre espaço para uma última e provocativa reflexão nossa aqui. Algo que, claro, extrapola o texto original da década de 50, mas que paira incontornavelmente sobre o nosso presente hoje. Lá vem. Qual é a reflexão? Nós estabelecemos, através da análise genial do Adler e do Hutchins, que a nossa sanidade, a blindagem contra o controle externo e a própria vida do Logos dependem visceralmente do esforço mental, né? Dessa luta suada de atravessar textos difíceis e da construção penosa do raciocínio crítico longo. O atrito é o que gera o músculo. Yeah. Mas hoje, a gente inaugura a era em que as inteligências artificiais podem ler, varrer, sintetizar e traduzir milênios de filosofia contidos em todos os grandes livros em questão de milissegundos. Elas podem mastigar tudo isso e nos entregar conclusões perfeitamente prontas com uma clareza invejável. A conveniência atual é quase mágica, de fato. Só que o que acontece silenciosamente com a nossa musculatura mental a longo prazo? Se, movida por essa pressa inegável do dia a dia, a nossa sociedade começar a delegar o suor desse trabalho braçal da reflexão aos algoritmos que resumem brilhantemente qualquer ideia complexa. É uma armadilha tentadora.
Estaremos nós, nessa busca incessante por mais tempo livre e produtividade, cedendo voluntariamente a nossa única cadeira na mesa do milenar jantar da civilização? Fica essa fagulha desconfortável para instigar as explorações de quem nos escuta. Muito obrigada pela companhia em mais este mergulho profundo. Até a próxima!